Malu, boa noite. Obrigado sempre por aceitar o convite da Saulinha, do Neal. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação participar do trabalho. Então deixa eu compartilhar. Vamos lá. Deu? Tudo certinho. Opa, que bom. Pois é, nós vamos falar sobre o Pai Nosso, a oração Pai Nosso. Esta é a bibliografia. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que fala, 28, né? Que são a coletânea de preces. E o Pai Nosso, nós temos o hábito de fazer a oração. E aí talvez nós façamos uma pergunta, né? Quantos de nós consegue parar e pensar em cada uma das frases, entender o sentido? Que geralmente a nossa tendência é fazer a prece de uma forma um pouco automática, né? Até pela correria da vida, essas coisas todas, e porque às vezes nós entendemos que fazer prece é isso, que fazer uma oração é falar aquelas palavras, né? E não é bem isso, né? E o que nós vamos tratar hoje é buscando com os princípios da doutrina espírita, nós entendemos cada uma das partes do Pai Nosso e nós vamos verificar que nós temos, né, a doutrina espírita inteira dentro do Pai Nosso, né? E isso acaba também nos dando o entendimento da ligação de Jesus com a doutrina espírita, com a codificação, né? Ele sempre esteve presente. Então, se nós examinarmos o Pai Nosso, nós perceberemos que. Deixa eu ver se. Vamos voltar. Aí. Deixa eu ver se eu. Aí, tá dando pane aqui no meu mouse. Então vamos lá, nós vamos procurar entender a oração Pai Nosso, né? Porque ela é muito mais do que uma oração, não é uma simples prece, ela é muito mais. Apesar de ser a mais famosa, a mais conhecida, né? Nós sabemos que o especial do Pai Nosso é porque ele veio de Jesus, né? Quando os apóstolos se reuniram com Jesus e pediram, porque eles sempre viam Jesus orando, né, o tempo todo. Então eles chegaram até Jesus e pediram que Jesus os ensinasse a orar. Então foi quando Jesus, né, ensinou o Pai Nosso. Então, de que fala o Pai Nosso? Se nós olharmos a oração no seu conjunto, nós vamos encontrar lá questões ligadas a Deus, a nós e ao próximo. A relação. A relação de nós com Deus, a relação com nós próprios, a relação com o nosso próximo. Mas isso tudo tem um significado, mas ele é muito profundo, né? Ela é curta, né, o Pai Nosso, é uma oração curtinha, mas ela tem um sentido muito profundo. Então, por isso que ela não é uma simples oração, né? É muito mais do que isso. Nós podemos dizer que ele é um caminho seguro de viver bem, né? Foi uma oração que Jesus trouxe para que, mostrando para nós como é que nós podemos viver rumo ao bem e estar cada um, né, vivendo melhor cada um consigo próprio, com o próximo e com Deus. Então é muito mais do que simplesmente uma oração. Então nós podemos dizer até que o Haroldo Dutra ele fala que o Pai Nosso ele é um caminho para a evolução espiritual. Olha o tamanho, né, da profundidade que tem o Pai Nosso. Então, é um caminho, é um roteiro que nos orienta, orienta a humanidade. Mas o que que é importante? É importante nós entendermos, porque se nós não entendermos, nós não conseguimos vivenciar.
né? Eu coloquei praticar, mas talvez a palavra mais correta mesmo seria vivenciar. Então, se nós não conseguirmos ter esse tipo de entendimento, olha, se aplica a qualquer questão, né? Se nós não conseguimos entender alguma coisa, nós não conseguimos vivenciar. Então, a ideia é nós entendermos o Pai Nosso, né? Pronto. Então, vamos começar. Pai Nosso que estás no céu. Como é que nós podemos? Veja bem, Jesus, porque era muito hábito das outras crenças, né? Essa questão do nome de Deus intocável, né? Então era sempre chamado de Senhor, né? E de repente Jesus chega e fala: chama Deus de Pai e Pai Nosso. Então o que que Jesus fez? Só nesse Pai Nosso, ele já nos aproximou de Deus. Então Deus deixou de ser o Senhor e passou a ser o Pai. E o Pai Nosso, aí já tem implícito, né, que nós todos, a questão da igualdade, nós todos somos irmãos. Olha, uma única frase já tem tantos significados, mas tem uma história no livro O Pai Nosso, da Meimei, que todo mundo diz que é um livro para as crianças, é infantil, mas ele não é, é um livro para nós adultos também. E lá tem, logo na primeira parte do Pai Nosso, né, ela conta uma história, só para nós entendermos a grandiosidade dessa questão de Pai Nosso, da questão de Deus e da nossa relação com esse Deus Pai. Então, disse que tinha uma caravana, um príncipe e a caravana, eles viviam cruzando os desertos. Chegou o momento, né, um momento de parada, a caravana parou com todas as pessoas, né, para descansar. E quando foi chegando o finalzinho da tarde, a noitinha, o príncipe saiu para fazer uma caminhada e ele viu um senhor idoso, né, ajoelhado, olhando para o céu e rezando fervorosamente. O príncipe chegou e falou assim: Ué, mas como é que você sabe que Deus existe? Você é um analfabeto, né? Falou assim. Aí o senhorzinho olhou para o príncipe e falou o seguinte: Olha. Se você sair da sua cabana, né, e olhar ao redor e você olhar marcas ao redor da sua cabana, como é que você sabe que marcas são essas? Que tipo de animal, né, esteve rondando a cabana? O príncipe falou assim: Olha, pela marca, pata, né? O tipo de pata, eu vou saber se é um lobo, se era um carneiro, o que que era. Ele falou: Tá bom. Se você recebe uma carta, como é que você sabe de quem é esta carta? Ele falou assim: olhando atrás, quem me enviou. E se você recebe um anel, como é que você sabe de quem é este anel? Ele disse: tem lá dentro do anel tem a marca do ourives. Aí o senhorzinho olhou para o céu, mostrou o céu, né? Para o príncipe e falou assim: Olha, aquelas marcas lá, eu tenho certeza que não são do homem, né, dizendo: Eu tenho certeza que essas marcas que eu estou vendo no céu são de Deus. Aí o príncipe ficou tocado, né? E imediatamente ele parou, né? Então, olha que coisa, né? A relação, né, com Deus. Nós encontrarmos Deus, conseguirmos ver Deus em todo o nosso redor, né? Nas estrelas, né? Do mais transcendente que nós chamamos, né? Porque nós dizemos que Deus é transcendente e imanente, isto quer dizer o quê? Ele está presente nas pequenas coisas, né, ao nosso redor, como está presente no mais transcendente do universo, né? Então, Deus está presente no universo todo, né? Então, quando nós olhamos por um rio, para uma planta, para um animal, nós estamos vendo Deus, porque é a sua criação, ele está presente na sua criação. Então, esse entendimento, mas é muito ampliado em relação a Deus, muda completamente a nossa visão, e não é só mudar a visão, mas é a nossa relação com Deus é que muda. Porque a grande questão de nós não é nós sabermos quem é Deus, mas nós sabermos, né, como é que nós nos relacionamos com Ele. E vai mudar muito, né, influencia muito o conceito que nós tivermos de Deus, né?
Então, essa relação do Deus Pai, né, é um chamado na busca em quem confiamos. Quando você fala Pai Nosso, né, você está dizendo, né, confio. Eu não tenho que ter medo, temor, mas amor e confiança. Então, é uma relação de amor e de confiança quando nós falamos Pai Nosso. É um convite para nós nos ligarmos a Deus confiando e amando, né? Quando Jesus fala só isso, só o Pai Nosso, né? E aí fala, que estás no céu. Aí fala, Nossa Senhora, onde é que é, né, a localização de Deus que se fala tanto, né? Então, o céu não é o paraíso, né, como nós, né, como já né, em muitas crenças religiosas se fala do paraíso, do inferno, do céu, do inferno. Então, nós sabemos que esse céu que Jesus falou não é o paraíso, né? É o universo onde Deus está presente. Deus está presente no universo que é o céu, é o infinito, é o universo todo, né? E a doutrina espírita amplia mais ainda esses conceitos, dizendo que Deus é o Pai criador de tudo. Então, ele está presente em todas as criações, em todo o universo, né? Ele não só está presente, mas ele criou todo o universo com uma lei que mantém esse, olha só a grandiosidade, que mantém esse universo em funcionamento, em renovação constante, em transformação constante e a vida dinâmica e pulsando o tempo todo nesse universo. Olha a grandiosidade disso, que às vezes nós temos até uma dificuldade de entender, né? Tamanho é a grandiosidade disso. E sempre que eu leio, que eu lembro dessa passagem do livro, né, que é O Príncipe e o Velho, da Meimei, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu também lembro muito quando essa questão de nós podermos ver, sentir Deus, né? Até, podemos falar até um pouquinho diferente. Eu lembro um pouquinho de quando os astronautas foram para a Lua, em 1969. Eles pousaram na Lua e quando eles retornaram, foram muitas entrevistas, né? E um deles, se eu não me engano, foi o Aldrin. Os repórteres perguntaram para ele o que ele sentiu quando ele estava lá, né, na Lua, se- pousado lá, olhando para aquele universo, né, infinito que você não vê começo, não vê fim. Ele disse: Eu senti a presença de Deus. Olha que coisa. Ele sentiu naquela grandiosidade, né, que tinha uma presença lá enorme, que é o Criador, que é Deus. Então ele conseguiu sentir isso. Então, olha que coisa interessante. Ele não ficou lá fazendo cálculos mentais, né, porque é um astrônomo, né, um físico, física pura, matemática pura. Ele não ficou fazendo cálculo nenhum, ele simplesmente falou o que ele sentiu diante daquela grandiosidade de ver todos aqueles astros, as estrelas, aquela beleza toda, ele só conseguiu dizer: Eu senti a presença de Deus, né? Então, nós precisamos ver que esse Deus, ele é pai. Quando fala que é pai, gente, Deus, então, ele não tem esse conceito que as pessoas dizem de que vai punir, que nos criou para sermos provados. Não, não, Deus não nos criou para ser provado, Deus não nos criou para punir, né? Ele criou esse universo todo, criou os seres inteligentes que somos nós, para que nós, né, pudéssemos nos desenvolver e auxiliá-lo, estar com ele, em comunhão com ele, ajudando na criação do universo, das coisas do universo, né? Você sabe que quando os espíritos, não vou falar nós porque nós estamos um pouquinho longe, longe disso, mas como eu vou falar, os espíritos que chegaram no estado de pureza, né, que o conceito que se fala é de os espíritos crísticos, né? Jesus é um deles, Jesus Cristo, ou Cristo. Crístico, né? Que eles, quando eles estão nessa condição, né, de altamente evoluídos, eles estão auxiliando na formação de novos mundos, de novas galáxias, né, para abrigar nós espíritos que estamos caminhando, né, nos desenvolvendo, aprendendo, né, nos desenvolvendo as nossas potencialidades. Então, eles são os responsáveis por esses muitos mundos por aí. Então, que é aí que nós chamamos de os co-criadores, né? Todos nós somos, nós ainda não estamos num nível ainda dos espíritos, né, dessa
de auxiliar na criação. Mas sempre que nós estamos, né, cuidando de alguma coisa do nosso mundo em que estamos vivendo, nós estamos sendo co-criadores. Quando cuidamos da floresta, quando cuidamos do animalzinho, quando cuidamos da natureza, quando cuidamos do outro, nós estamos sendo co-criadores, né? Para isso que Deus nos criou. Então, a doutrina espírita vai ampliando bastante. É claro que eu não vou falar muito mais, porque esse tema de Deus já é um tema. Então, nós iremos, né, trazer, abordar muitas outras questões. Mas o que é importante é quando Jesus chama Pai para dizer que Ele está mais presente na nossa vida do que nós possamos imaginar. Ele está mais perto de nós do que nós possamos imaginar, porque às vezes nós temos a sensação que ele está muito longe, ele está mais perto do que nós possamos imaginar. Por isso que Jesus fala, o Pai que está presente, o Pai que nós podemos confiar, o Pai que nos ama, o Pai que nós podemos amar e não temer. Bom, santificado seja o vosso nome. Eu vou deixar essa parte para o final da prece. Eu vou pular esse pedaço porque eu vou voltar nele depois, tá bom? É porque ele é interessante para encerrar o trabalho, sabe? Então eu vou pular um pouquinho e vamos lá para o venha a nós o vosso reino. Outra questão também que não é muito simples de nós entendermos, né? Que é essa história do venha a nós o vosso reino? Primeiro, a questão do entendimento do reino, porque na época de Jesus era muito comum os reinos, né? A terra era composta de muitos reinos. E por isso que Jesus, inclusive, em um momento ele disse: O meu reino não é deste mundo, né? Porque ele estava falando de uma outra questão. Isso tudo é bem simbólico, viu, gente? Essa questão do reino, do venha a nós é muito simbólico, nós precisamos entender o que significa. Não quer dizer que o reino virá até nós, não é isso, né? Jesus disse que o reino está dentro de vós. Esse que é o... Então, o reino não é um lugar externo, né? É uma realidade presente em nós todos os espíritos. E o reino não é uma coisa que é um sonho futuro, que nós vamos sonhar com um reino futuro e externo. Nós não precisamos sonhar com um reino futuro e externo. O reino é uma realidade que está em nós, né? E esse reino, na verdade, significa a lei divina, né? Porque é através da lei divina que nós vamos entender tudo, Deus, o universo e tudo que existe, através da lei divina, porque a lei divina não tá dito que a lei divina está inscrita na nossa consciência. Então, é esse o sentido, né, de que esse reino, esse universo criado por Deus, harmônico, equilibrado, pulsante, né, ele está inscrito na nossa consciência, né? Então, é o momento em que nós conseguimos, e quando fala venha a nós, gente, nós podemos dizer que é o processo evolutivo o venha a nós. Porque, na verdade, nós é que vamos até o reino fazendo um mergulho interno em nós próprios, porque ele está presente em nós. Então, esse mergulho em nós próprios chama-se o processo evolutivo, o processo de aperfeiçoamento. Quanto mais nós aperfeiçoamos, quanto mais nós nos desenvolvemos, mais nós vamos encontrando o sentido dessa lei divina, da vida, da origem, qual o sentido da vida, por que que nós estamos aqui. Então, nós vamos entendendo essa questão deste reino presente em nós. Então, é encontrar Deus em nós e vê-lo em tudo. Isso significa venha a nós o vosso reino. Então, é o lugar da paz, é o lugar da harmonia, do equilíbrio, da felicidade, que nós conquistamos quando nós entendemos a lei divina, né? A lei divina é a expressão da vontade de Deus. A lei divina é aquela que mantém o universo todo em funcionamento. A lei divina é aquela que cria tudo que existe no universo. Então, nós precisamos ir ao encontro do reino em nós. Então, isso quer dizer o venha a nós, né? Nós faremos esse processo de desenvolvimento dos potenciais para nós podermos entender esse reino. No nosso íntimo mora o reino, né? Então, é o processo de autoaperfeiçoamento. As sementes estão presentes, porque essas sementes, elas foram criadas com nós quando Deus criou
ou cria cada espírito. Então, ao sermos criados por Deus, não sabemos quando, né, nós temos todas as sementes, ou nós temos todo o conhecimento em relação ao universo e à lei divina. Está tudo inscrito na nossa consciência, né? Então, o nosso papel, a nossa tarefa, vamos dizer assim, é fazer desabrochar, né, esse conhecimento, né, da lei de Deus, e aí é que o reino se instala de fato em nós, né? A gente fala instala no sentido de nós entendermos, porque ele já está presente. Instalar é quando, agora eu sei o que que significa, por que que eu estou aqui, qual a nossa origem, qual o nosso destino, qual o sentido da vida, qual o sentido de Deus, qual o sentido de tudo que acontece, né, em cada um de nós. Então, aí vai abrindo-se todo o entendimento em relação a esse universo e, na verdade, em relação à vida, né? Então, é um mergulho interior o venha a nós o vosso reino, para que nós possamos, né, vamos dizer, descortinar, né, esse conhecimento que está presente em todos nós os espíritos, né? Então, isso é muito grande, é grande demais isso. Então, quantas vezes nós procuramos fora de nós o que está dentro de nós? Né? Nós procuramos, não é engraçado, né, que a gente fala, nós procuramos a felicidade fora de nós, a paz, a harmonia, e na verdade toda ela está interno, né? Por isso que é importante esse mergulho interior, para nós buscarmos, né, essa harmonia, esse equilíbrio, e nós buscarmos as nossas potencialidades e fazê-las entrar em ação, porque aí o nosso conhecimento vai se ampliando de tal maneira que nós realmente podemos chegar e olhar para tudo que está ao nosso redor e falar: eu sinto Deus, né? Eu sei por que eu estou aqui, né? E nós nos sentimos partes disso tudo e não a parte, né, da natureza, do mundo, da vida. Nós vamos nos sentir participantes. E nós somos participantes porque Deus nos criou para isso, né? Para participar e não simplesmente, como é que fala, usufruir? Não, nós vamos usufruir também, mas o nosso papel é nós fazemos parte desse desenvolvimento, desse universo que está em constante transformação, como nós estamos em constante transformação, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Uma boa pergunta. Qual é a vontade de Deus? E é comum nós ouvirmos da pessoa estar num sofrimento danado, e com toda aquela humildade a pessoa fala: é a vontade de Deus. Aí fala: puxa vida, mas a vontade de Deus é o nosso sofrimento? Será? Será que essa é a vontade de Deus? Porque às vezes nós não entendemos o nosso sofrimento, não entendemos o que está acontecendo conosco, então aí nós falamos: bom, é a vontade de Deus, Deus quis assim. Ele pode tirar tudo isso no momento que ele quiser. Poder ele pode, realmente. Mas nesse primeiro momento é a vontade de Deus. Então nós delegamos para Deus essa questão do nosso sofrimento, e não é isso, não é verdade. O nosso sofrimento tem a ver, as nossas angústias, né? Elas têm a ver com as escolhas que nós fazemos na vida, não tem a ver com Deus. Ao contrário, né? O que Deus vai fazendo é cada vez mais com todos os espíritos iluminados que trabalham, né, em nome de Deus, né, que atendem aos desígnios, à vontade de Deus, é amenizar a nossa dor, né? Nós nos encrencamos, fazemos escolhas que nos complicam muito na vida, e os espíritos superiores, em nome de Deus, vão amenizando as coisas que nós criamos, né, que vão acabando tendo as consequências que são de sofrimento, de dor. Então, qual é a vontade de Deus e como saber? A vontade de Deus está expressa pela lei divina que rege o universo, né? O que que nós vemos? Nós vemos equilíbrio, harmonia, vida pulsante, né? Tudo é perfeito no universo. Nós olharmos, está tudo perfeito, né? E quando fala a vossa vontade é assim na terra como no céu, o que quer dizer isso? Quer dizer que a lei divina, que é a vontade de Deus, né, ela está presente tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então, terra, mundo material, céu, mundo espiritual, né? Então, a vontade de Deus, a lei divina, ela absorve, ela envolve
tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Né? Não tem diferença, não tem privilégios. No mundo espiritual, a lei é diferente. Não, ela é igual, imutável para o mundo material e o mundo espiritual. Então, esse mundo, tudo em perfeito funcionamento, uma dinâmica de transformação. Né? Então, o que nós podemos ver no universo é a perfeição, o bem e a felicidade. Né? Esta é a vontade de Deus. E para o espírito, qual é a vontade de Deus? Para nós, qual que é a vontade de Deus? Nós chamamos de o projeto de Deus. Qual que é? Será que Deus, né, a vontade dele é que nós soframos? Né, que nós tenhamos tantas dificuldades? Não, de jeito nenhum. A vontade de Deus é nos ver chegando na perfeição. É nos ver na plenitude. O projeto de Deus, ele não quer o nosso sofrimento, ele quer nos ver evoluindo, crescendo, sendo felizes, fazendo bem, chegando na perfeição. Então, sofrimento não é vontade de Deus, gente, não é mesmo. Né? Aí a pessoa fala, mas então por que que ele não tira tudo isso? Porque o sofrimento é um aprendizado para nós, ele é uma consequência de escolhas e nós precisamos aprender isso para que nós consigamos ter escolhas diferentes na vida. Se não existem consequências, nós não conseguimos ter escolhas diferentes, nós não vamos conseguir, né? Não vamos entender que nós precisamos mudar, nos transformar, nos renovar, né? Se não existe consequência daquilo que nós fazemos. Então, e outra coisa importante, a vontade de Deus. Deus conta com a nossa participação nesse universo todo, né? Que é ser co-criador. Né? Então, quanto mais nós vamos nos desenvolvendo, mais nós vamos assumindo essa função, né, de participar no mundo, de sermos participantes, de sermos ativos, né, de realizarmos muitas coisas nesse mundo em que vivemos, de sermos, vamos dizer, empreendedores deste mundo, né? Mas no sentido mesmo, quando nós entendemos o sentido da vida, né? Que é fazer o mundo melhor, é cuidar daqueles que necessitam, é dar assistência àqueles desassistidos, é isso, é cuidar. Deixar o mundo um mundo melhor para que nós possamos viver, para que todos possam viver. Né? Então, quanto mais nós chegamos perto da criação, maiores as tarefas nós assumimos no sentido de cuidar, inclusive começar a cuidar de outros mundos e de galáxias, né? Coisas, né? Estrelas e muito mais. Né? Então, olha só a nossa participação nesse universo. Essa é a vontade de Deus. Não é a nossa dor, não é o nosso sofrimento. O pão nosso de cada dia. Outra parte também que fala, ixi, né? O que quer dizer isso, né? O pão nosso, né? Então, nós encontramos lá no Evangelho que diz: o pão, né? Nós precisamos do pão para o corpo, né? O alimento para o corpo e o alimento para a alma, né? Então, o pão nosso de cada dia tem esse sentido de não só das nossas necessidades materiais, mas está falando das nossas necessidades espirituais. Mas esse pão nosso aí, como é que é? Quem que nos dá? Né? Quem que nos dá? Aí que tá. Deus dá o pão? Ele dá de uma certa maneira, porque esse pão aí é simbólico. Né? Quando Deus nos criou, Ele nos criou com todos os potenciais para nós vivermos, para nós iniciarmos uma trajetória e chegar na perfeição. Então, já está em nós. Tudo que nós precisamos para atender às nossas necessidades materiais e espirituais. E no mundo em que vivemos, nós temos todos os recursos, todos os elementos para nós vivermos. Né? Se eu falar assim, alimento, estão todos na natureza. Né? Nós usamos o quê? O trabalho e a inteligência para nós, né, criarmos, tirarmos os recursos que nós precisamos para viver. Né? A produção de alimentos, a produção de roupas, a produção de moradias, isso tudo é nós estarmos usando o trabalho com a nossa, desenvolvendo a nossa inteligência para cuidar das nossas necessidades materiais. E as espirituais? Como é que é? Nós também temos, está tudo interno, né? Nós temos
todas as virtudes. Deus nos criou com todas as virtudes, para que nós possamos que nos desenvolver espiritualmente falando. Então, inteligência e virtude. Tudo que nós precisamos para atender às nossas necessidades. Com a inteligência, nós utilizamos os recursos que estão ao nosso redor para cuidar daquilo que nós precisamos do corpo, né? E com as nossas virtudes, nós temos tudo o que nós precisamos para cuidar da nossa vida espiritual, né? E as virtudes, vamos só lembrar, né? Bondade, caridade, amor, compaixão, benevolência, indulgência, não, aí tá, né? É um leque imenso. Então, esse dar, na verdade, é quando Deus já nos criou com tudo isso. Tudo que nós necessitamos está ao nosso alcance, né? Materialmente falando e espiritualmente falando. E está oferecido também ao nosso redor. Cada mundo que nós vivemos, um tempo para nós nos desenvolvermos, mundo material ou mundo espiritual, nós temos tudo o que nós precisamos para viver bem, tudo. Mas nós necessitamos ir em busca de. Aí que se associa o pão nosso de cada dia com a questão da lei do trabalho, né? Nós precisamos atender às nossas necessidades físicas e atender às necessidades espirituais. Então, de novo, né, nós entramos naquela questão: está tudo dentro de nós o que nós precisamos, e externamente tem tudo aquilo que nós precisamos utilizar a nossa inteligência para, né, desenvolver e ir em busca desses recursos que nós precisamos para viver nos mundos materiais e os espirituais nos mundos espirituais, né? Então, olha que coisa importante essa questão do pão nosso, né? Aqui não tá excluindo nós, espíritos, de fazermos a nossa parte fundamental para o nosso desenvolvimento. Cabe a nós isso, né? Porque nós já temos tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento, qualquer que seja ele. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Aí também é uma outra parte, né? Às vezes as pessoas falam, né? Não é incomum nós ouvirmos as pessoas falarem: olha, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Eu falo, ué, mas como assim? Será que Deus precisa nos perdoar? Nós pedimos perdão a Deus, está tudo bem, não tem problema nenhum, né? Porque nós recorremos ao nosso Pai, né, em quem nós confiamos e pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, né? Mas no fundinho, nós sabemos que não precisamos pedir perdão, porque Deus nos conhece, Deus sabe, né, que estamos caminhando, Deus sabe das nossas falhas, das nossas imperfeições, Deus sabe que nós estamos aí a caminho, né, de chegar na plenitude, então Ele não precisa nos perdoar, né? Agora, nós precisamos nos perdoar e perdoar o próximo. Nós precisamos, né? E existe em todo o Evangelho, o ensino de Jesus, uma insistência muito grande para perdoar, né? Muito grande. E quando nós falamos assim, né, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores, tem uma frase de Jesus que dá o sentido para essa parte do Pão Nosso, né, do Pai Nosso. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Então, se nós pedimos perdão, por que que nós não vamos perdoar quem nos pede perdão, né? Eu não gostaria de ser perdoado, nós não gostaríamos de ser perdoados, né? O outro também gostaria de ser perdoado. Então, aqui é a questão, né, de fazer para o outro o que o outro gostaria, que nós gostaríamos que nos fizessem. E tem uma passagem interessante, né, que também reflete bem, né, essa questão do perdão, é no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tinha um rei, e esse rei estava cobrando, né, um servo, né, de uma dívida que ele tinha com esse rei. Estava lá cobrando, e o servo falou: Meu Deus, senhor, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar essa dívida, porque ele ia ser condenado. Eu não consigo perdão, por favor, peço perdão dessa dívida. Ele foi lá, implorou, suplicou pelo perdão, e o rei, olhando, teve compaixão e perdoou. E essa pessoa saiu ali, e ele tinha um colega que devia para ele.
tinha uma dívida com ele. Ele chegou e foi lá cobrar a dívida do outro e falou: se você não me pagar, eu vou tirar tudo que você tem. O outro suplicou, né, perdão da dívida. Ele não perdoou. Aí quem assistiu essa situação foi lá e contou para o rei. O rei chamou o servo e falou assim: mas pera um pouquinho, você me pediu perdão, eu te perdoei, e você não teve coragem de perdoar aquele outro que tinha uma dívida com você, então agora eu não te perdoo mais. Eu vou cobrar a dívida. Claro que isso é um simbolismo, né? Deus não vai fazer isso de jeito nenhum, nem tem essa questão, né, de que se nós não perdoarmos, ele não irá nos perdoar, porque ele não precisa nos perdoar, né? Mas tem uma outra questão importante. Aqui é a questão, puxa vida, se eu peço perdão, por que que eu não posso perdoar? Então, o perdão é só para mim, não é para o outro? E tem uma outra questão importante na questão do perdão, né? São os laços que estabelecem quando nós não conseguimos perdoar. Nós criamos um laço de desequilíbrio, de desafeto, de mágoa, de rancor, de ressentimento, que nós vamos levar para onde quer que nós estejamos, enquanto nós não conseguimos romper e superar esses sentimentos que fazem com que nós não consigamos perdoar, né? Então, nós acabamos criando inimigos. E sabe que grande parte dos processos obsessivos tem a ver com a falta de perdão, né? Os espíritos, né, ficam magoados e ressentidos e entram num sistema de sentimento de vingança e parte para a vingança durante, né, e aí durante muito tempo, até eles conseguirem chegar num estado de conseguir perdoar, né? E quando perdoa, que eu acho que isso é tão importante, quando nós conseguimos perdoar, nós nos libertamos desses laços que são desequilibrantes, porque isso nos aprisiona. Quando eu não perdoo uma pessoa, uma ofensa, eu vou me lembrar disso para sempre. Cada vez que eu vejo a pessoa, eu vou lembrar disso. Cada vez que eu estou diante de uma situação semelhante, eu vou me lembrar. Nós ficamos aprisionados emocionalmente com essas questões. Então, são a mágoa, o ressentimento que nós precisamos superar. Então, quando nós conseguimos de fato perdoar, e de fato perdoar não quer dizer esquecer, é perdoar, não precisamos esquecer, né? Aí nós conseguimos nos libertar, né? E como isso é importante, né? E aí é que nós descobrimos, né, que quando perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era nós próprios, né? É como se você soltasse um prisioneiro de uma gaiola na hora que nós perdoamos, né? Nós nos libertamos dos sentimentos, né? Então, quando nós falamos que perdoar não é preciso esquecer, porque às vezes as pessoas falam, o verdadeiro perdão é esquecer. Não, não necessariamente. Eu posso me lembrar do fato, mas eu não vou me sentir ferida e nem sofrer com aquele fato. Eu vou me lembrar do fato, mas ele não vai mais me atingir, não vai me fazer sofrer. Ele simplesmente está como uma lembrança. Então, perdoar é curar-se. É uma decisão, não é só um sentimento, perdão, né? Perdão é um caminho. Eu vi um dia desses um livro chamado, interessante, que eu vou até comprar para ler. O caminho é o perdão é o caminho. Falei, puxa, mas é bem interessante isso, né? Nós entendermos que o perdão como um caminho de vida. É interessante isso. E é de fato, é realidade, porque é libertador e é curativo. É pelo perdão que nós conseguimos transformar o ódio em amor, né, o ressentimento em indulgência, né? Nós vamos conseguindo transformar muitos sentimentos que nos desequilibram, que nos faz sofrer quando nós conseguimos o perdão. Então, olha como o perdão é importante. Então, ele está ali na oração do Pai Nosso, porque ele é fundamental para a nossa vida. E não nos deixeis cair em tentação. Aí também é uma parte difícil, viu? Essa parte. Porque, nossa, nós conhecemos tantas coisas em negócio de tentação, né? Então, você fala assim, cuidado com as tentações. Aí fala assim, mas como assim? É um desafio, né? É um desafio. Porque nós vamos lidar com os estímulos que vêm de fora que podem nos desequilibrar. Estímulos que fazem com que nós façamos escolhas bem complicadas. E tem os estímulos que vêm de dentro. E que estímulos são esses? São as nossas imperfeições.
Então, as nossas imperfeições, na verdade, elas são a causa de nós fazermos escolhas que podem nos complicar muito a vida. É claro que na hora que nós fazemos essas escolhas, nós não estamos percebendo, nós não estamos com uma crítica boa, né, adequada de que aquilo não é interessante, que haverá consequências, e essas consequências é o nosso desequilíbrio, o nosso sofrimento. Então, não nos deixei cair em tentação, é como se fosse um pedido, né, que Jesus sugere para nós, né, que é pedir força, inspiração para nós superarmos as nossas imperfeições e fazermos escolhas para o crescimento. Então, não tem nada. Eu lembro que uma vez eu estava em casa, tinha uma pessoa ali que estava passando, era época de carnaval, estava passando um desfile, né, de carnaval, e uma pessoa chegou e falou assim: Nossa Senhora, olha quanto pecado, desliga isso, olha o pecado. Eu falei, mas pera, como assim é o pecado, né? Eu posso olhar tudo isso e isso não ser, não criar um estímulo dentro de mim para que eu faça escolhas, né, ruins. Eu posso simplesmente olhar tudo aquilo lá e aquilo não precisa ser uma tentação externa para mim e muito menos interna. Eu posso ter as minhas imperfeições, mas não vai ser aquele desfile que vai me ser uma tentação para que eu faça escolhas inadequadas. Não, é um conjunto de coisas, né? Precisa chegar lá, né, o meu desejo, as minhas imperfeições, eu achar que aquilo são coisas boas e interessantes, né, naquele momento. É um equívoco nosso, né, que faz parte das imperfeições, faz parte da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento em relação a algumas escolhas que não valem a pena. Então, não é uma questão, né, de que está fora, né, a tentação está fora de nós, não, né? As imperfeições estão internas dentro de nós para nós desenvolvermos e superá-las, é através delas que nós podemos, né, cair em tentação, entre aspas, né? Que cair em tentação quer dizer fazer escolhas bem equivocadas. Tem muito mais a ver com isso. E a última parte, que nós vamos voltar depois para santificar o nome de Deus, é livrai-nos do mal. Então, claro, né? Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Está ligada à frase anterior. Bom, em primeiro lugar, gente, a maldade não é uma criação divina, né? A maldade, ela é quando nós contrariamos a lei divina. Isso é maldade, né? Ou ausência do bem, algumas pessoas chamam. Mas sempre que nós contrariamos a lei divina, quer dizer, nós cometemos algum prejuízo para nós ou para o outro, né? Isso chama-se maldade, né? Não é uma criação divina. A maldade faz parte do processo, da trajetória do espírito rumo ao aperfeiçoamento. Faz parte do crescimento, do desenvolvimento, né? Então, o sentido, na verdade, do livrai-nos do mal é quando é mais do que o mal de maldade, hein? Outro sentido também, que é o mais profundo. É quando nós entramos na ausência de desafios, quando nós deixamos de ir em busca de superar as imperfeições. É quando nós paralisamos para não errar. E quando nós deixamos de ir em busca de superar as imperfeições, aí nós podemos fazer maldade, maldade de fato, no sentido de prejudicar, né? Quando nós deixamos de ir em busca de estar em crescimento para superar as imperfeições. É quando nós paralisamos e nós não nos desenvolvemos por medo de se desenvolver, por medo de errar. Isso é muito comum acontecer, porque as pessoas às vezes falam, não, tá tudo bem, tá tudo assim, vamos deixar quieto, não vamos mexer. Aí nós não estamos entendendo que nós precisamos caminhar, no desenvolver, ir em frente, sempre ir em busca de maiores desafios e maiores desenvolvimentos. A hora que nós paralisamos, né, nós estamos o quê? Nós estamos deixando as imperfeições ali paradinhas e aí nós fazemos escolhas, né, prejudiciais para nós e para o próximo. Então, parar e não caminhar é a questão do mal, né, entre aspas. É quando tinha uma frase bonita que a Maria Pia falava muito, que ela dizia o seguinte: Livrai-me, Senhor, da maldição de eu querer ser para sempre o que hoje sou, porque não é para nós sermos para sempre o que nós somos hoje, né? E de não me tornar o que posso vir a ser.
né? Porque a nossa questão é nós virmos a ser o quê? Os seres perfeitos. Se nós paralisamos, isso a gente chamaria do mal, né? Que seria a ausência dos desafios, a ausência, né, de nós, né, continuarmos nos desenvolvendo. Então, a ordem é caminhar, experimentar e viver. Esta é a ordem, né? Então é diferente daquele negócio, livra-me do mal que alguém possa fazer para mim. Não, isso é muito superficial. Aqui nós estamos falando de uma coisa muito mais interna. Agora nós vamos voltar um pouquinho lá para santificado seja o vosso nome. Vamos entender o que significa santificar. Às vezes nós imaginamos que santificar o nome de Deus é, não fala o nome de Deus em vão, né? Cuidado, não é? Se Deus não é para ficar falando a qualquer horário, em qualquer momento. Mas será que é isso mesmo, né? Que significa santificar o fazer a reverência a Deus? O que é fazer reverência a Deus, não é? Então tem um capítulo também bonito que retrata bem essa questão do santificar o nome de Deus, que é no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. O que precisa, pergunta, o que precisa o Espírito para ser salvo? Gente, o salvo não é de salvação, é outra questão, né? O que precisa o Espírito para ser salvo? A salvação, na verdade, tem a ver com o desenvolvimento evolutivo do espírito, isso que é. E tem uma passagem bonita de um rei. Esse rei ele separa à sua direita alguns súditos e à sua esquerda outros. Então ele diz assim para os que estão à sua esquerda: quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estive doente, vocês não me visitaram. Quando eu estava com machucados, vocês não me curaram. Né? E aí os súditos olharam e falaram assim: Mas, Senhor, quando é que nós fizemos isso? Como não atendemos às suas necessidades. Então ele diz: Todas as vezes em que vocês fizeram isso a estes nossos pequeninos, foi como se vocês tivessem feito para mim. Aí ele virou-se para os que estavam à direita e disse: Benditos sejam vocês, porque todas as vezes que eu tive fome, vocês me deram o que comer. Todas as vezes que eu tive sede, vocês me deram o que beber. Todas as vezes em que eu estive preso, vocês me visitaram. Todas as vezes em que eu estive doente, vocês me curaram. Os súditos olharam e falaram assim, Senhor, quando é que nós fizemos isso? E o rei disse: Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos, foi como se vocês tivessem feito para mim mesmo. Então, santificar o nome de Deus é agir para atender a todos os necessitados. E quando ele fala a esses todos pequeninos, né, não são só as pessoas, é toda a criação. É toda a criação, é cuidar de toda a criação. E sempre que nós estamos cuidando do outro, esse outro ser humano, esse outro bichinho, esse outro natureza, esse outro, né, é como se nós, isso significa, né? Eu estou santificando o nome de Deus, porque nós estamos cuidando da criação de Deus, que ele nos criou para isso, né? Fazer o bem para todos, sem exceção, principalmente para quem mais precisa. Então, nós podemos todos os dias santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus não é ficar orando, rezando o tempo todo, né? É agir, agir no bem, é fazer, é olhar com sensibilidade aqueles que estão necessitados. É isso, é cuidar, né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos em comunhão com Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos entendendo a presença de Deus em tudo que está ao nosso redor. E nós entendemos, né, que aqueles que estão mais necessitados, eles estão precisando desse amparo, desse acolhimento, dessa ajuda. Porque nós, quando estamos no sofrimento, necessitados, Deus está cuidando de nós. Tenhamos certeza absoluta disso, que nós nunca estamos desamparados. Então é para nós aprendermos com Deus, para nós não desampararmos o nosso próximo, quem quer que seja este próximo. Tá? Então é por isso que nós deixamos por final essa questão de santificar o nome de Deus. Então,
era né, uma análise aí, pequenina, de de um caminho tão importante que Jesus nos deixou para o nosso desenvolvimento. Então, obrigada a todos.